Vamos lá. Então, esse fatos importantes sobre a ausência da segregação, como entre tempos atrás, relacionado à ciência da religião, e pontifiquei como professor de educação física, licenciatura plena, essa viravolta, aí eu vou usar o termo segregação formal ou informal, que demonstra aspectos importantes ligados à ciência da religião. Ok? Então, quando eu perguntei aos próprios professores que também fazem parte dessa disciplina, se há uma existência ligada à própria segregação, é ligado a esse triângulo, né, na sociedade. Podemos citar da mata, como já citei aqui sobre o carnaval, entre malandros e heróis, ou seja, os termos que são colocados, né, nesta edição. Estou olhando aqui em anexo a RBC, Revista Brasileira de Ciência do Esporte. Como é que é tem alguns termos que são colocados sebesianos. A CBCE é Congresso Brasileiro de Ciência Sebesianos. Alguns são colocados nessa identidade de década de 78, 70. Sebesianos com um tipo de congresso que coloca só ou seja, uma margem ligada a algum comitê que releciona atributos e que traz existência e diferenciação entre essas emoções e a razão. É lógico, onde há uma emoção pode haver também um tipo de escândalo relacionado aos campos literários, mas a racionalidade é fundamental entre esses elementos, que é a própria dicotomia entre fontes. Por exemplo, podemos citar alguns autores que vai repercutir entre o esporte, a arte, ou seja, as artes cênicas, a música, a cultura popular e fatores importantes. É lógico que eu estava falando agora sobre o assunto um pouco mais rápido, né, falando no campo da linguagem e ciência, ligado mais às bases biológicas ou fisiológicas. Que tipo de sebesiano nós somos relacionado a essa instrução e distinção? Porque não faz parte, no comitê não faz parte da educação física, não faz parte da revista, ou seja, o próprio McGill, ligado ao aprendizado motor, se não estiver fazendo parte da ONG dele, nos traz conceitos ligados ao heterocentrismo, entre várias revistas e catalogações de épocas atrás até dias de hoje. Há um tipo de catalogação, okay, que coloca entre essas hierarquias em fatores importantes. Podemos ver que quando você não faz parte de um grupo entre os sebesianos, vai haver uma esteira bordiana entre hábitos, ou seja, que possam colocar você não fazer parte daquele cúpula não, daquele grupo alimentar em questão de dieta, os campos bibliográficos e literários. É lógico que essas crises que ocorrem traz uma distinção, mas a cultura em si ela é dominante, embora a própria cultura vai colocar produções que relacionam a própria maneira de biologizar a própria teia, ligada a alguns mantimentos bacons, que também colocam uma natureza masculina e feminina, não só masculina, mas colocam um campo de uma corpolatria, usar o corpo de corpolatria, entre a própria contribuição e a crença. E a crença é uma ação, e essa apropriação ela vai ser uma crise antológica ou epistemológica. É lógico que eu não falo sobre movimentos sociais, como coloquei para Graça Aranha, em tempos atrás. É lógico que coloquei para ela, mas Graça Aranha, ou seja, são fatores importantes entre algo engraçado falar sobre filosofia. Então, o campo da ritmicidade e os desempenhos extraordinários.
Quando eu falo sobre os campos iborguianos, é lógico que eu falo de movimentos sociais. Cada grupo tem a sua maneira de ter um foco enfatizado. Mas se viu os meus trajes, não como um imperador, ultrajados nessas questões de que abreviam os parâmetros importantes e pioneiros, coloca uma função ligada à própria corporeidade, o corpo. Motor histórico, corpo, motor que relaciona a nossa vida. Então, é lógico que muitas vezes, quando eu entreguei a própria coordenadora Santiana sobre os movimentos sociais, a educação física, na educação infantil, é lógico que já vaza, né, entre alguns campos cibicianos, né, rbcianos, ou seja, que fatores. Coloco alguns autores que eu vi um discurso tempos atrás que tinha uma mascarinha fazendo parte, e tinha ali uma professora, uma doutora, que materializou esse termo de século XIX, século XX. São temas que, é lógico, inquieta a nossa área de lazer. Ficamos um pouco perplexos, negócio de LGTB, é lógico que faz movimento social. A identidade de gênero, porque só eles. Quando falamos movimento social, já articula não só o feminino e o masculino, mas traz o campo heterogêneos. Cuidado com essas questões, que você apontar o dedo, você é pós-doutor em questões de capitalismo, sociologia esportiva. A própria sociologia vai nos condenar, que a própria sociologia vai argumentar contra contrapontos ligados ao protocolo de Guedes, protocolo Pollock. Ou seja, cuidado com o tecido adiposo que você tem. Cuidado com a argamassa. Há uma distinção muito grande entre fatores ligados à infância, à educação infantil, à estrutura. É lógico que eu entrei lá na Life, mas temos que ter essas classes, né, ligado ao lazer disponível, né, que eu não vou falar de movimento social, uma gravidade esquelética, entre a Idade Média, a idade pós-moderna e a idade atual. Eu não posso gostar de falar sobre o protocolo de Guedes, que o próprio Guedes, o doutor Guedes ali, que ele fala também, né, o Guedes, doutor ligado à ciência desportiva, embora esportivo, doutor em ciência esportiva, tinha um professor que ele falava, o Leite, ele falava que ele é doutor em economia. É lógico que doutor em economia, por quê? Quando falamos sobre campo de estatísticas, tem como falar sobre desenvolvimento motor, aprendizado motor. Essa gravidade que na minha área, que coloca assuntos que está repercutindo na área da RBCE. Eu vou até colocar esse termo, respeitei os comitês, como na época aqui, ó, 2009, o Mascarenhas em questão, né, de os termos do ócio, que relacionam os campos fordianos. Então, se vocês são um tipo de fordianos, que tem os seus limites corporais fordianos, em questão de medir, né? Medir isso, medir. Boa colocação, aquele Hugo falou, medir com medir, né? Então, ele mediu bastante, ele chegou a um local muito bom, onde é seleção brasileira. Aí você fala, não quero chegar, eu quero. Cheguei em alguns lugares que não deveria chegar. Então, são fatores importantes entre essa identidade, ok? Entre as medidas e avaliações. Embora tem vários rabelos aqui, os rabelos são atos que nos buscam o quê? Rabelo? Rabiola? São teorias que possam colocar? Então, eu coloco uma observação ligada à fisiologia, exercício de campo de produção e reprodução. Desde a década de 80, ou seja, esses meios que intercalam o desempenho sexual e o desempenho social e o desempenho biológico. Que, vamos falar, quando começa a estudar sobre gênero, é lógico que ligado não é questão de muito chato, é destacado em questões ligadas à fisiologia humana. Não chega na questão de capitalismo, pois lógico, deve ter estudado bastante. Para ter o que? Uma dominância, quando chegar alguém para falar sobre algumas questões de biomecânica, biocinologia ligada à motricidade humana. Você entra em qualquer campo editorial, pode ser qualquer editora, quando você vê lá a motricidade humana, você tem que ter uma base, pelo menos, de Aristóteles, ligada à fisiologia humana. Não Hipócrates, não. Embora Hipócrates também está relacionado com Sócrates. Se nós somos academicistas, é lógico, vamos deixar para lá essas questões. Mas há uma linguagem de sociabilidade, quando falamos de capitalismo e manipulação.
Eu falei risco